Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei o momento do dia que você se encontra, mas eu sei que neste momento nós estamos recomeçando a leitura do Horror de Dunwich, por A.P. Lovecraft. Horror de Dunwich, capítulo 7. Porém, tudo isso foi apenas o prólogo do verdadeiro Horror de Dunwich. As formalidades foram cumpridas por funcionários perplexos. Detalhes anormais foram devidamente mantidos a salvo do público e da imprensa. E homens foram enviados a Dunwich e Aylesbury para identificar propriedades e notificar qualquer pessoa que pudesse ter direito à herança do falecido Wilbur Whately. Eles encontraram a região do campo em grande agitação, tanto por causa dos crescentes estrondos sobre as colinas arredondadas, quanto por causa do fedor nada usual, além dos sons de batidas que vinham como ondas cada vez mais fortes da grande casca vazia em que havia se transformado a casa vedada dos Whateleys. Earl Sawyer, que cuidara do cavalo e do gado durante a ausência de Wilbur, tinha entrado numa crise extraordinariamente aguda de nervos. Os funcionários inventaram desculpas para não entrar no ruidoso lugar vedado. Satisfazendo-se em restringir sua investigação a uma única visita aos cômodos onde o falecido vivia, os ranchos reformados. Eles entregaram um enfadonho relatório no tribunal de Aylesbury e os litígios em torno da herança ainda estão, segundo comentários, tramitando entre os inúmeros Whateleys decaídos e não decaídos da parte superior do Vale de Miskatonic. Um quase interminável manuscrito em estranhos caracteres registrados num livro enorme que foi considerado uma espécie de diário em virtude do espaçamento e das variações na tinta e caligrafia, colocou um desconcertante enigma àqueles que o encontraram na velha cômoda que servia como escrivaninha para seu dono. Depois de uma semana de discussões, ele foi enviado para Miskatonic University, juntamente com a coleção de estranhos livros do falecido para estudo e possível tradução. Mas mesmo os melhores linguistas logo perceberam que provavelmente as inscrições não seriam decifradas com facilidade. Nenhum sinal do antigo ouro com o qual Wilbur e o velho Whately sempre tinham pagado suas dívidas havia ainda sido encontrado. Foi no meio da noite do dia 9 de setembro que o horror de Dunwich irrompeu desenfreado. Os ruídos nas colinas tinham sido muito pronunciados desde o anoitecer, e os cães ladraram frenéticos todo o tempo. No dia 10, os madrugadores sentiram no ar um mau cheiro muito esquisito. Por volta das 7 horas, Luther Brown, o rapaz que era empregado na casa de George Corey, entre o Vale da Fonte Fria e o povoado, chegou correndo e esbaforido. Após abandonar as vacas que vinha conduzindo desde a Campina dos 10 Acres, ele estava quase convulsionando de terror quando irrompeu na cozinha. No pátio lá fora,
O rebanho, não menos apavorado, pisoteava o chão e abaixava a cabeça num estado deplorável. Tendo compartilhado com o rapaz o pânico que o fizera correr para casa. Com a respiração entrecortada, Luther tentou balbuciar sua história com a senhora Corey. Lá em cima, na estrada para lá do vale, senhora Corey, alguma coisa sucedeu lá. Cheira que nem trovão, e todos os arbustos e as árvores pequenas foi afastada da estrada. Parece que uma casa passou por lá. Isso não é o pior, não. Tem pegada na estrada, senhora Corey. Umas pegadas grande e redonda, grande que nem a tampa de um barril. Elas estão afundadas na terra, parece que um elefante passou por lá. Só que lá tem muito mais pegada do que 4 patas podia fazer. Olhei para uma e outra antes de sair correndo e vi que cada pegada tinha umas linhas saindo dela. E o cheiro era horrível. Parecido com o cheiro que sai da casa velha do bruxo Otley. Nesse ponto, sua voz falhou. Ele estremeceu de novo com o terror que o fizera vir correndo para casa. A senhora Corey, incapaz de arrancar dele mais informações, começou a telefonar para os vizinhos. Dessa forma se iniciou o prelúdio do pânico que anunciou os maiores terrores. Quando fez contato com Sally Sawyer, empregada na casa de Seth Bishop, o lugar mais próximo da propriedade dos Watleys, foi sua vez de ouvir em vez de falar. O filho de Sally, Chauncey, que tinha dormido mal, subira a colina na direção da casa dos Watleys e voltara correndo apavorado, depois de ver a propriedade deles e o pasto onde as vacas do Sr. Bishop tinham sido deixadas a noite toda. É sim, Sra. Corey, vinha a voz trêmula de Sally pela linha da telefonia comunitária. Chauncey acabou de voltar correndo e não conseguia falar de tão apavorado. Ele disse que a casa do velho Watley está caída, as madeiras estão tudo espalhada. Parece que alguém explodiu dinamite lá dentro. Só a parte de baixo está inteira, mas está tudo coberto com uma gosma que parece piche. Tem um cheiro horrível e fica pingando das beiradas até o chão onde as madeiras estão caídas. E tem umas marcas horrorosas no pátio, 2 marconas redondas, maior que a cabeça de um capado. E tá tudo melecado de uma gosma, igual aquela que tem na casa explodida. Chauncey tá dizendo que as pegadas vai pros prados, e lá tem um rastro de chão maior que um celeiro, tudo pisado, e uns paredão de pedra tá tudo caído na direção que as pegadas vai. E ele disse também, Sra. Corey, que ele tentou procurar as vacas do Seth com aquele medo todo e ele encontrou elas na parte de cima do pasto, perto do quintal do diabo, no estado de dar dó. Metade delas se foi e quase metade das que sobrou tá chupada e quase sem sangue, com as feridas igual aquelas que tinha no gado dos Watley, desde que o escurinho da lavinha nasceu. Seth saiu agora para ver elas, mas eu garanto que ele não vai querer chegar muito pertinho da casa do bruxo Watley. Chauncey não foi olhar para ver até onde as pegadas iam depois do pasto, mas ele disse que pensa que elas iam da estrada do vale para a ilha. Mas vou dizer, Sr. Corey, tem alguma coisa acontecendo que não devia acontecer, e eu por mim digo que o negro Wilbur Watley, que teve o fim ruim que mereceu, tá por trás de tudo. Ele mesmo não era gente, eu sempre disse isso para todo mundo, e eu acho que ele e o velho Watley devem ter criado alguma coisa naquela casa fechada, que também não é gente que nem ele. Sempre existiu coisa estranha aqui em Dunwich, coisa viva que não são humana e não são boa para o ser humano. O chão estava resmungando ontem à noite, de madrugada. Chauncey ouviu os bacurau piando tão alto no vale da fonte fria que ele não conseguiu dormir nada. Daí ele achou que ouviu outro som meio abafado na direção do bruxo Watley. Parecia a madeira rachando, se partindo, uma caixa ou caixote grande, se abrindo lá longe. E com tudo isso, ele não conseguiu pegar no sono até de manhã. E logo já estava de pé e já foi no óculos e ver qual é o problema. Ele viu muita coisa. E garanto, Sra. Corey,
Isso não pode ser coisa boa, e eu acho que todos os homens da vila deviam se juntar e tomar alguma providência. Eu sei que alguma coisa horrível está para acontecer e eu acho que minha hora está chegando, mas só Deus sabe a nossa hora. Seu filho Luther descobriu aquelas pegadas ia dar? Não? Olha, senhora Cobb, se ela estava na trilha do vale desse lado e ainda não chegou na sua casa, acho que elas devem ter ido pro vale mesmo, acho que é isso. Eu sempre digo que o Vale da Fonte Fria não é lugar sardável nem decente. Os bacurau e os pirilampo de lá nunca se comportaram como criatura verdadeira de Deus. E tem gente que fala que ouve umas coisas estranhas cochichando e falando no ar lá embaixo. Se fica no lugar certo entre a cachoeira e a toca do urso. Ao meio-dia, 3/4 dos homens e rapazes de Dunwich estavam cruzando os caminhos e prados entre as recentes ruínas dos Watleys e o Vale da Fonte Fria, examinando aterrorizados as enormes e monstruosas pegadas, os desfigurados animais dos Bishops, a estranha e estapafúrdia destruição da propriedade dos Watleys e a vegetação machucada e emaranhada dos campos e da beira do caminho. O que quer que fosse que havia escapado e invadido o mundo, com certeza descerá a sinistra ravina, pois todas as árvores nas encostas estavam inclinadas ou quebradas. E uma grande avenida se abrira na vegetação rasteira do precipício. Era como se uma casa, empurrada por uma avalanche, tivesse deslizado através da vegetação emaranhada que cobria a encosta quase vertical. De lá de baixo não vinha som algum, mas apenas um fedor distante e indefinível. Não causava surpresa o fato de os homens preferirem ficar na beira da ravina discutindo, em vez de descer e enfrentar o desconhecido e ciclópico horror em sua toca. 3 cães que acompanhavam o grupo haviam latido furiosamente no início, mas pareciam acovardados e relutantes quando se aproximaram do vale. Alguém passou por telefone as notícias de Aylesbury Transcript. Não foi além, mas o editor, acostumado com as histórias extravagantes de Dunwich, não foi além de inventar um parágrafo jocoso sobre o acontecido, texto que logo depois foi reproduzido pela Associated Press. Naquela noite, todos foram para casa e todas as casas e estábulos foram protegidos com barricadas tão fortes quanto possível. Não é necessário dizer que nenhuma cabeça de gado ficou pastando no ar livre. Por volta de 2 da madrugada, um odor pavoroso e os latidos enfurecidos dos cães acordaram as pessoas da casa de Elmer Fry, na extremidade leste do Vale da Fonte Fria. Todos disseram ter ouvido um tipo de chiado ou um marulho vindo de algum ponto lá fora. A senhora Fry propôs que telefonassem para os vizinhos, e Elmer já ia fazer isso, quando um ruído de madeira se partindo interrompeu suas deliberações. Vinha ao que parecia do estábulo. Logo em seguida se ouviram gritos medonhos e as patas do gado batendo contra o chão. Os cachorros babavam e se abaixavam próximos aos pés dos membros da família, paralisados de medo. Fry acendeu a lanterna por força do hábito, mas sabia que sair naquele terreiro negro, como breu, significaria a morte. As crianças e mulheres se lamuriavam baixinho, impedidas de gritar por algum obscuro e vestigial instinto de defesa que lhes dizia que suas vidas dependiam do silêncio. Finalmente, o ruído do gado foi diminuindo e se transformou num gemido penoso. Após o que se ouviram sons de coisas se arrebentando, se chocando e se quebrando. Os Frys
Aconchegados uns aos outros na sala de estar, não ousaram se mover, até que os últimos ecos cessaram lá embaixo, no vale da fonte fria. Então, em meio aos gemidos fracos, vindos do estábulo, e aos demoníacos pios dos tardios bacuraus no vale, Celina Fry cambaleou até o telefone e espalhou as informações que conseguiu sobre a segunda fase do horror. No dia seguinte, toda a região rural estava em pânico. Grupos amedrontados e silenciosos passavam para ver onde fora o perverso acontecimento. 2 titânicos rastros de destruição se estendiam do vale até o terreiro dos Fry. Monstruosas pegadas cobriam os trechos de solo descoberto, e um lado do velho estábulo vermelho havia ruído completamente. Do gado, apenas um quarto pôde ser encontrado e identificado. Alguns animais estavam em curiosos fragmentos e todos os sobreviventes tiveram de ser sacrificados. Ursoia sugeriu que fossem pedir ajuda em Aylesbury ou Arkham, mas outros garantiam que de nada adiantaria. O velho Zebulon Motley, de um ramo da família que ficava meio caminho entre a integridade e a decadência, fez aterradoras sugestões sobre ritos que deveriam ser praticados nos topos das colinas. Ele vinha de uma linhagem onde se mantinha viva a tradição e suas recordações de cantos entoados nos grandes círculos de pedra não estavam inteiramente ligadas a Wilbur e a seu avô. A noite caiu sobre uma batida região cujos habitantes eram passivos demais para organizarem uma verdadeira defesa. Em alguns poucos casos, famílias muito próximas se reuniam e ficavam espreitando na escuridão sob um único teto. Mas, em geral, o que se viu foi apenas a repetição das barricadas da noite anterior e um gesto fútil e ineficaz de carregar mosquetes e deixar forcados à mão. Entretanto, nada ocorreu além de alguns ruídos nas colinas. Quando chegou o dia, houve muitos que alimentavam a esperança de que o novo horror tivesse partido com a mesma rapidez com que ele havia chegado. Algumas almas corajosas até propuseram uma expedição ofensiva descendo o vale, embora essas pessoas não se tenham aventurado a dar o exemplo real para a maioria ainda relutante. Quando chegou a noite, as barricadas foram refeitas, embora várias famílias já não se reunissem sob o mesmo teto. De manhã, tanto a família Fry quanto a de Seth Bishop relataram uma agitação entre os cães e vagos sons e odores que vinham de longe, ao passo que exploradores matinais notaram assombrados que o novo conjunto de pegadas monstruosas na estrada que contornava a colina Sentinela como antes, as machucadas laterais da estrada exibiam um indicativo do tamanho estupendo e blasfemo do horror, enquanto a conformação das pegadas parecia sugerir uma passagem em duas direções, como se a montanha móvel tivesse vindo do Vale da Fonte Fria e a ele retornado ao longo da mesma trilha. Na base da colina, via-se uma vegetação jovem pisoteada cobrindo um espaço de cerca de 9 metros. Dali as marcas subiam pela íngreme colina. E os exploradores se espantaram
ao ver que mesmo os trechos mais perpendiculares não fizeram desviar a inexorável trilha. Independente do que fosse o horror, ele podia escalar uma encosta de pedra quase totalmente vertical. E quando os investigadores chegaram ao topo da montanha por meio de trilhas alternativas mais seguras, eles perceberam que as pegadas terminavam, ou melhor, invertiam sua direção ali. Era nesse ponto que os Watleys costumavam fazer suas fogueiras demoníacas e realizar demoníacos rituais junto à mesa de pedra na véspera do 1º de maio e no dia de Todos os Santos. Agora, a própria pedra era o centro de um vasto espaço castigado pelo montanhoso horror. E sobre sua superfície ligeiramente côncava havia um espesso e fétido depósito da mesma substância pegajosa observada no chão das ruínas da propriedade dos Watleys quando o horror escapou. Os homens se entreolharam murmurando, depois observaram o sopé da colina. Aparentemente o horror descera por uma trilha muito parecida com a de subida. Especular de nada adiantava, o raciocínio, a lógica e as ideias comuns de motivação nada esclareciam. Apenas o velho Zebulon, que não estava junto com o grupo, poderia ter feito justiça à situação ou sugerido uma explicação plausível. A noite de quinta começou como as outras, mas terminou com menos alegria. Os bacuraus do vale tinham gritado com uma persistência tão incomum que muitas pessoas não haviam conseguido dormir. E por volta das 3 horas, todos os telefones comunitários produziram um toque trêmulo. Aqueles que atenderam ouviram em seus aparelhos uma voz enlouquecida de terror gritando: "Socorro! Ai, meu Deus!" E alguns tiveram a impressão de ter ouvido logo em seguida o som de algo se estilhaçando, interrompendo os gritos. E não houve mais nada, ninguém ousou fazer nada. E até amanhecer, ninguém ficou sabendo de onde viera esse chamado. Então, os que o tinham ouvido telefonaram a todos da linha comunitária e perceberam que apenas os Frys não respondiam. A verdade apareceu uma hora mais tarde, quando um grupo de homens armados, reunidos às pressas, partiu na direção da propriedade dos Frys, no topo do vale. Foi horrível, mas surpreendeu pouco. Havia 2 trechos de vegetação rasteira esmagada e pegadas monstruosas, mas já não se via casa alguma. Ela havia implodido, como uma casca de ovo. E em meio às ruínas nada se via, com ou sem vida. Apenas um terrível mau cheiro, uma substância pegajosa, semelhante ao piche. A família de Elmer Fry havia sido apagada de Dunwich.